Inflação em queda, PIB crescendo, produtividade aumentando, taxa de juros caindo, é só coisa boa, não é mesmo? Talvez não seja bem isso. Mas bom, meu nome é Cauê Barostegan e seja bem-vindo a esse vídeo aqui, onde eu vou falar para vocês justamente sobre os efeitos da dolarização da economia e se isso é ou não uma boa coisa para ser feita aqui no Brasil, utilizando o caso real, que é o caso do Equador, para mostrar de exemplo para vocês aqui. Mas antes, não deixe de me seguir em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Também, por favor, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode ter interesse. E não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Mas sem mais delongas, gráfico na tela. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o gráfico aí de inflação do Equador de 1980 até 2000. Como vocês podem observar, a inflação foi galopante, foi subindo cada vez mais, subindo. E todas as informações desse vídeo aqui você pode consultar aí diretamente no Banco Central do Equador. É bastante simples e você consegue pegar todas as informações se você quiser. Mas bom, a inflação aí foi subindo e cada vez subindo mais, como vocês podem ver no gráfico. E isso era quando a moeda do Equador era chamada de sucre. E muitos fatores levaram ao Equador ter esse crescimento absurdo da inflação. Eles tiveram um descontrole com o orçamento muito grande, eles tiveram muitos problemas orçamentários. Eles também tiveram uma coisa grave, que foi no caso uma guerra com o Peru, que durou um mês, 2 meses, durou pouquíssimo tempo, mas também afetou bastante a economia do país. Por isso mesmo, o PIB do Equador acabou caindo muito ao longo dos anos, né? Se vocês podem ver aí no gráfico, também está na tela, de 1983 a 1999. Raramente o PIB tinha um resultado positivo. Então era PIB caindo, inflação subindo, era tristeza completa, né? Inclusive, se vocês olharem aí na relação dívida-PIB do Equador, vocês vão ver que a situação estava ficando cada vez pior. Era quase impossível do país se recuperar. Até que então eles tiveram a ideia, né, de dolarizar a economia deles, abandonar de uma vez só o sucre e passar a adotar o dólar como moeda oficial. Logo de cara tem consequências gravíssimas quando você utiliza esse tipo de estratégia. A partir do momento que você abandona a sua moeda e você passa a adotar a moeda de outro país, você perde o controle dessa moeda. Você não consegue mais fazer, por exemplo, políticas monetárias, porque essas políticas monetárias dependem da moeda que você está emitindo. E se você não está emitindo a moeda, é outro país que está, você está sujeito à política monetária daquele país. Políticas públicas também dependem muito da moeda, dependem muito da emissão da moeda e tudo mais. E quando você passa a adotar o dólar, por exemplo, você acaba ficando com muito menos controle sobre as políticas públicas que você vai fazer, sobre os gastos que você vai ter, sobre o orçamento, sobre a emissão de nova moeda, sobre todo esse tipo de coisa. E nessa hora muita gente está pensando, tá, mas emitir nova moeda não é uma coisa boa. Então, ok, né, dolarizar, não vão poder emitir nova moeda. Só que aí tem um problema, você não vai poder emitir mais moeda, né? O seu país não vai poder emitir nova moeda. Mas os Estados Unidos continuam podendo emitir. E eles podem emitir e isso vai afetar diretamente a sua economia. E quando você tem um país como os Estados Unidos, que é o dono do dólar, sendo um país extremamente produtivo, com altíssimo desempenho financeiro, com altíssimo desempenho das empresas, um país muito grande, muito economicamente forte e tudo mais, e você adota a moeda desse país, pode ser que você seja esmagado no processo. Mas será que foi isso que aconteceu com o Equador? Se vocês olharem o gráfico que está aqui na tela, o gráfico aí de produtividade por hora trabalhada, vocês vão ver que tem de repente a linha está reta e de repente ela começa a andar. Isso foi justamente depois da dolarização da economia do Equador. Isso acabou acontecendo, pois é. Tudo aquilo que a gente estava esperando, tá, mas você acabou de falar que pode ter todas essas consequências negativas, mas olha aqui, olhando na minha cara aqui esse gráfico, e esse gráfico está me mostrando que aumentou a produtividade. E não vai ser só esse gráfico que eu vou mostrar de positivo para vocês, não. Esse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês vai até 2007, mas eu vou mostrar mais um gráfico positivo, que é o gráfico aí da taxa de juros do Equador depois da dolarização, depois dos anos 2000. Foi isso aí que aconteceu com a taxa de juros, caiu pra caramba, e taxa de juros caindo significa que a economia consegue se movimentar mais, dá uma desafogada ali na economia, então é coisa boa também, uai. E nesse outro gráfico que eu estou mostrando aqui na tela para vocês agora, de 2000 a 2008, vocês vão ver aí que o PIB per capita do Equador voou. Tá lindo, maravilhoso, tá ótimo, excelente, excepcional. Começou a subir pra caramba depois da dolarização também o PIB. No caso, o PIB per capita, né, justamente aí quanto que cada um ganha. Mas é justamente assim que as pessoas fazem pra mentir com estatísticas. Olha só que legal. Porque justamente eu mostrei pra vocês aí de 2000 até 2008, né? Eu mostrei antes de 2000, aí depois de 2000 a 2007, 2008.
E foram esses gráficos que vocês viram. Mas e o que aconteceu depois? Depois que ninguém fala? Mas agora vocês vão ver aí na tela a taxa de juros do Equador de novembro de 2019 até dezembro de 2020. E olha só o que começou a acontecer nesse período. Começou a subir, né? Começou a subir legal, parou aquela coisa bonita que tava e começou a subir. E a relação dívida PIB, hein? Como é que ficou? A relação dívida PIB aí de 2019 a 2020, como vocês podem ver, começou a subir legal. A dívida descontrolada de novo. Caramba! Depois de tanto tempo, a dívida descontrolou de novo, mesmo depois de uma coisa tão radical quanto dolarizar a economia, atrair novos investidores, conseguir justamente uma moeda mais estável. E, de novo, a dívida descontrolou? O que será que acontece? E o PIB do Equador então, tá bom? Olha o gráfico na tela aí. PIB do Equador de 2017 a 2020, infelizmente, caindo novamente, voltando para aquela coisa, voltando para PIB negativo de novo. Mas por que isso aconteceu se a dolarização era tão boa da economia do Equador? Por que isso foi uma coisa tão ruim então? O que acontece é que o Equador, assim como o Brasil, e por isso eu estou comparando os dois países, são países que não têm um plano estruturante ao longo do tempo. O que acontece quando você tem uma coisa dessa? Acontece que você, dolarizando a economia, você vai resolver o problema por um tempinho. É verdade, parabéns, resolveu o problema por um tempo. Só que o problema, depois de um certo tempo, ele volta. Se outras medidas não forem tomadas, se não tiver estabilidade econômica, se não tiver controle da dívida pública, se não tiver controle das políticas públicas, se você não tiver controle das coisas no geral, se o país não se abrir mais, se o país não abrir mais a economia, se não for mais fácil de fazer negócio, todas essas coisas são extremamente importantes. Reformas estruturantes são muito importantes para que, depois de uma medida tão extrema, as coisas continuem bem e possa até mesmo ter um plano para voltar a ter uma moeda própria. Só que o Equador não fez a lição de casa, assim como o Brasil também não faz e não está fazendo. Então não adiantaria nada ter uma dolarização aqui na economia do Brasil, porque a gente só arranjaria mais problemas de longo prazo, assim como o Equador arranjou. Eles dolarizaram a economia e perderam o controle da moeda em troca de resultados positivos. Tiveram por um tempo e começaram a ter resultados negativos de novo por não fazer a lição de casa. Só que agora fica muito mais difícil, porque se eles voltarem pro Sucre, o país acabou. Então não tem nem como eles voltarem atrás. Agora já era. É isso que eles têm que saber lidar com isso. Tendo um país economicamente forte, mandando na moeda deles e sem fazer lição de casa. Ou seja, o Equador se colocou numa sinuca de bico imprescindível, uma sinuca de bico realmente perigosa. E isso também pode acontecer com o Brasil caso a dolarização venha acontecer aqui. Se a gente tiver o dólar, as coisas não vão ficar melhores. Elas vão ficar melhores durante um período, um pequeno período. E depois as coisas vão voltar a ser como elas eram antes. E depois piorar até mais, né? Piorar mais ainda, justamente porque o Brasil não tem muito a fama de fazer a lição de casa. Mas tem países que fazem a lição de casa, e como que esses países que fazem a lição de casa se comportam sem ter que dolarizar nada, sem ter que fazer nada demais, sem ter que, quer dizer, nada demais não, tem que fazer muita coisa demais, tem que fazer as coisas certas, o que é muito difícil. E como que esses países se comportam sem ter que dolarizar nada, simplesmente fazendo o certo. Olha o gráfico na tela que vocês vão ver aí o gráfico do Brasil, Estônia, Panamá e também o nosso querido Equador. Quem que tá para cima e quem que tá para baixo, ou seja, quem que tá fazendo as coisas certo, quem que tá fazendo as coisas erradas. No caso, o Equador acabou dolarizando, mas os outros países todos que eu citei aqui não dolarizaram. E os que estão dando certo são os que fizeram a lição de casa e não os que dolarizaram. Mas bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta, até o próximo vídeo e falou!